Queridos, hoje nesse culto de missões, nós vamos tratar justamente sobre parte do aprendizado de missões. E nós vamos fazer isto através do primeiro missionário que a Bíblia nos apresenta. Embora ele não tivesse esse título, foi a primeira pessoa que de fato fez missões no sentido mais amplo da palavra. Normalmente é comum que nós tenhamos Paulo, Pedro, João, Barnabé, Marcos e tantos outros do Novo Testamento. Mas missões é tão antigo quanto a história da humanidade. Nós vamos aprender que o principal objetivo de missões para Deus é propagar o seu amor, a sua justiça. E que em função da queda, se acresceu, além do amor e da justiça, a salvação. E eu fico muito feliz, porque eu sei que não somente vocês que aqui estão, mas você que nos acompanha nesta hora, estão abrindo os corações, para que Deus, o Senhor, possa fazer algo maravilhoso. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, capítulo 12. Gênesis, capítulo 12. Nós vamos ler do versículo do 1 ao 3. Gênesis, capítulo 12, versículo de 1 a 3. Amém? Fique em pé, querido, em nome de Jesus. Você que pode ficar em pé. E antes de lermos, eu gostaria de fazer uma oração com você. Fecha teus olhos agora. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em o nome do Senhor Jesus, trata conosco nesta hora do aprendizado da Tua palavra. Somos felizes, Senhor, pelas orações e pelos louvores entoados até aqui. E nesta hora, Senhor, anula toda obra satânica, não somente contra a minha vida, mas a vida de todos aqueles que estão ouvindo agora esta palavra, para que não tenham resistência àquilo que será ensinado nesta hora. É para o nosso bem, é para a nossa edificação, é para a nossa transformação, é para a nossa salvação, Senhor. Aquilo que será dito nesta noite é aquilo que o Senhor quer que seja dito nesta noite. E todos quantos abrirem seus corações e mentes serão tratados, tocados, renovados e certamente transformados em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, queridos. Acompanhe a leitura da palavra de Deus. Diz o texto: ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei.
e farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quando falamos do grande patriarca Abraão, não estamos falando apenas do personagem central de 3 das maiores religiões do mundo: o cristianismo, o islamismo e o judaísmo. Falamos também do grande resultado da sua ação efetiva e determinada em cumprir a missão que Deus lhe confiou, que Deus lhe comissionou: ser um abençoador das famílias junto às nações, ou abençoador de nações, de forma resumida. E isso não é obra do acaso, mas do amor, da entrega e da submissão de Abraão ao único e verdadeiro Deus. A missão de Abraão se fundamentou em 3 importantes bases. A primeira, receber o ensino de Deus. A segunda, ser o canal de bênção por meio do qual as pessoas seriam levadas à presença do Senhor. E terceiro, por meio do testemunho pessoal de Abraão, em demonstrar fidelidade ao Senhor. Amém, queridos? É interessante a história de Abraão nesse ponto. Nós precisamos entender algo muito interessante acerca de Abraão. Abraão, ele vivia numa cidade que a Bíblia diz que era Ur dos Caldeus. E Ur dos Caldeus é onde hoje se situa um país chamado Iraque. A cidade em que ele morava ficava um pouco mais de 260, 280 quilômetros da atual Bagdá, capital do Iraque, ou antiga Babilônia. Era uma terra muito próspera. De acordo com os historiadores, Ur era uma terra muito próspera. Tinha muita água, e lá tinha uma grande criação de rebanho de todo tipo, principalmente de ovelhas. Tinha muito, que nós chamamos, o capim, tinha muito alimento para os animais. Era também uma região por onde os mercadores passavam. Era uma cidade muito bem estruturada. Era uma cidade grande para os seus dias. Era uma área também de muita segurança contra os ladrões. Então as caravanas passavam próximas dali. Tinha uma grande produção agrícola e exportava aquilo que produzia, porque produzia muito. Produzia muita lã, produzia muitos temperos, produzia muita carne. Então era uma cidade que, do ponto de vista humano, é aquilo que nós chamamos de paraíso. Tem tudo, não precisava buscar de fora quase nada. É aquela cidade da oportunidade que nós chamamos no nosso tempo. Nós desejamos ir para uma cidade de oportunidades, emprego, trabalho, aonde você não tem
quase miséria, onde você não tem quase desemprego, onde você não tem quase violência. Mas Abraão, apesar de viver numa localidade que era uma grande bênção do ponto de vista material, ele tinha uma necessidade espiritual muito grande. E aqui também nós temos um outro detalhe. A região que Abraão morava com seu pai e seus irmãos, sua parentela, era também uma cidade em que florescia a diversidade religiosa. Muitos deuses, fertilidade, para vários deuses, para vários tipos de doença, deuses da lua, do sol, da morte, da vida, da guerra. Tinha Deus para todo gosto. Alguns estudiosos levantam cerca de 75 tipos de templos e cada um voltado para um Deus diferente. Nós não podemos negar que, embora a Bíblia não faça nenhuma menção, mas como Abraão, vejam, ele não conhecia Deus ainda, amém, queridos? Abraão não conhecia Deus. Então, ele com certeza foi nesses templos e ele não se satisfez, ele não conseguia sair cheio, ele saía cada vez mais vazio. Abraão tinha uma necessidade de ter um encontro com um verdadeiro Deus. Não foi à toa que Deus chamou Abraão, porque Abraão já procurava Deus, ele só não sabia como ele tinha que canalizar essa busca. Ele não sabia como chegar a Deus. E na verdade nenhum de nós sabemos chegar a Deus. É Deus que se chega a nós. Somente quando Deus chega a nós é que nós chegamos a Ele. Amém, queridos? A vantagem de hoje para os tempos de Abraão é que eu não preciso mais esperar Deus chegar a mim, porque Ele já chegou por intermédio de Jesus Cristo. Por intermédio de Jesus Cristo, Deus já chegou a nós. Agora cabe a nós se achegar ao Senhor. Um dia Abraão está no pasto, cuidando das ovelhas, cuidando do seu rebanho e o da sua família. E ele disse a Abraão: olha, eu sou o Senhor, eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu sou o Deus Criador dos céus e da terra. Nós não sabemos como Deus apareceu, se foi na forma de um redemoinho, se foi só a voz, se foi através de uma planta, de uma rocha. Apenas a Bíblia diz que Deus falou com Abraão. E por que Abraão deu atenção àquela voz? Porque Abraão sentiu algo diferente. Pela primeira vez, Abraão sentiu algo diferente. Não era algo vazio, era algo real, era algo que realmente preenchia e transbordava. Ele ouviu a voz do Senhor, amém, queridos? E ao ouvir a voz de Deus, ele passa a receber a palavra do Senhor, os ensinos, as orientações, as capacitações. Toda vez que Deus falava, toda vez que Deus ordenava, Abraão fazia exatamente como Deus havia dito. Quando Deus disse para ele sair e não levar, sai da tua casa, sai da tua parentela, Ele não mandou Abraão sair fugido. É porque Deus já sabia que a família de Abraão não iria acompanhá-lo.
Abraão fala com a sua família. Com certeza Abraão falou com sua família. A experiência que ele havia tido. Nós não sabemos o número exato de familiares de Abraão. O fato é que apenas a sua esposa, Sara, e seu sobrinho Ló, filho de irmão de Abraão, saíram de lá. O versículo 4 do capítulo 12 vai dizer que Abraão saiu com sua esposa, seu rebanho, seus empregados e o seu sobrinho Ló com a sua família, rebanho e empregados. E aqui eu quero fazer a primeira aplicação da pregação de hoje, que se chama Aprendendo Missões com Abraão. Amém, queridos? Aprendendo Missões com Abraão. O primeiro ponto que eu quero tratar é este: que missionário não é a pessoa que é ordenada, ou apenas a pessoa que foi ordenada ou consagrada a esse ministério. Não. Missionário é toda pessoa que decide receber e seguir a Jesus. Amém, queridos? Toda pessoa que decide receber a Cristo e seguir a Cristo passa a ser um missionário. Independentemente de qualquer ministério que a pessoa venha a ter ou não na igreja, e aqui eu me refiro à igreja e instituição, ela será uma missionária ou um missionário. Porque fazer missões não depende da imposição de mãos sobre a minha vida. Quando nós impomos as mãos sobre alguém, ordenando aquela pessoa dentro de um ministério específico, significa que a obra missionária que esta pessoa vai fazer é muito mais ampla do que aquela que nós fazemos de maneira geral. Você pode ser aquele missionário de campo, aquele que vai junto às tribos indígenas, junto aos povos nativos, a nações ainda não alcançadas pelo Evangelho, pessoas em outros lugares que não conhecem a Jesus. Você pode ser um missionário local, que faz missões dentro da sua casa, que é o primeiro lugar de missões, é a casa. Tanto que quando Abraão fez missão na casa dele, ele ganhou uma pessoa para o Senhor, foi seu primo, seu sobrinho. Nem o pai, nem os outros parentes, nem irmão, nem tio, tia, etc., foram com ele. Missões começam em casa, amém, queridos? Você pode ser aquele missionário que leva a palavra no seu trabalho, que leva a palavra quando você viaja. Você pode ser aquele missionário que ora ao Senhor e contribui financeiramente para que a ajuda chegue àqueles que estão lá na ponta, lá na pontinha, fazendo aquela missão mais aprofundada que a pessoa, que nós não podemos fazer, ou que a pessoa não pode fazer. Mas o fato é que todos somos missionários. Então toda pessoa que recebe a Jesus, ele não parece um missionário. E ele nem tem a opção de não ser missionário, ele tem que ser missionário. Porque se ele não for missionário, ele nem recebeu a Cristo e nem segue a Cristo. A Bíblia fala em uma das cartas que o demônio crê que estremece, mas não obedece.
Ele crê que Jesus é o Filho de Deus, mas não obedece. Então não altera nada. A emoção que ele sente a estar diante da presença de Cristo é algo tão poderoso que não altera. Nós não temos opção. Se eu vou aceitar Jesus, mas não vou ser missionário. Se eu não divulgar o Evangelho, eu nem aceitei a Jesus. Nem aceitei a Jesus. Nós temos que divulgar o Evangelho. Lá em Marcos capítulo 9, versículo 37 ao 40, a palavra diz assim: qualquer que receber um destes meninos em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me recebe, recebe não a mim, mas o que me enviou. E João lhe respondeu dizendo: mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue, e nós lhe o proibimos, porque não nos segue. Jesus, porém, disse: não lhe o proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim. Porque quem não é contra nós, é por nós. Amém, queridos? Então, o missionário é todo aquele que recebe e segue a Cristo. Tem um homem que a Bíblia não cita o nome, mas ele era alguém que começou seguindo Jesus. Logo no início no ministério de Jesus, nem todas as pessoas que seguiram Jesus são citadas nos evangelhos, amém, queridos? Apenas os discípulos, apóstolos e algumas pessoas em fatos específicos, mas a Bíblia diz que muitas pessoas acompanhavam diariamente a Jesus. Este homem certamente era um desses que acompanhava Jesus. Mas ele não estava ali para ter a mesma missão dos apóstolos. Mas a unção dele, a fé desse homem em Jesus Cristo era tão grande, que a palavra que saía da boca dele tinha tanta autoridade, que até mesmo os demônios ele expulsava. Amém, queridos? E olha, vocês podem ter certeza absoluta que além de demônios, esse homem deve ter feito outros milagres. Esse homem deve ter feito outros sinais miraculosos. Quem segue a Jesus e se torna um missionário de Jesus, realiza os mesmos sinais que ele também realizava, e ainda maior, porque é Jesus que diz isso. Olha, quando eu for para o meu Pai, vocês vão fazer as obras que eu faço e vão fazer maiores ainda. Maiores ainda. Então nós precisamos de fato receber o Senhor e seguir. Abraão recebeu, queridos. Abraão recebeu e seguiu ao Senhor. Mas se você diz: eu recebo Jesus, mas não segue a Cristo, você é como os filhos de servas, que está lá em Atos capítulo 19, versículo 11 a 16, que diz assim, Atos 19, 11 a 16: e Deus pelas mãos de Paulo fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. E os que faziam isso eram 7 filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E saltando neles, o homem que tinha o espírito maligno, e assenhorando-se de todos, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. É por isso que muitas vezes
As pessoas recebem a Jesus, mas por não fazer o que Jesus manda, não conseguem crescer, não conseguem mudar. Até mesmo prosperar é impossível. E reclamam da fé, reclamam da igreja, reclamam do pastor, reclamam de tudo, mas não olham para dentro de si. São incapazes de observar que a mudança ainda não chegou na vida dessa pessoa, porque ela não está obedecendo a Jesus. Ela quer seguir a Cristo da sua maneira, quer seguir a Cristo de acordo com a sua mente, quer seguir a Cristo de acordo com a sua vontade. Não se faz jeitinho para seguir ao Senhor. Ou seguimos ou não seguimos. Abraão resolveu seguir. E nós devemos fazer como Abraão, seguir ao Senhor, sem questionar, sem colocar em dúvida o seu chamado para nós. Devemos apenas seguir. Amém, queridos? Segundo ponto, o missionário contribui na propagação do evangelho da salvação. Segundo ponto, o missionário contribui na propagação do evangelho da salvação. Lá em Mateus, capítulo 28, é o último capítulo, os 2 últimos versículos do Evangelho de Mateus. A palavra diz, na parte A do versículo 19, o seguinte: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações. E a parte A do versículo 20 diz, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Algumas traduções dizem, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E as traduções mais atualizadas, que vos tenho dito, o que vocês aprenderam de mim, enfim. Quando Abraão vai, o que o Senhor diz a ele? Ele diz na parte B do versículo 1 do capítulo 12. Vai para a terra que eu te mostrarei. E ele diz no versículo 3, a parte A, e abençoarei os que te abençoarem, como eu abençoo, levando a palavra de Deus. Amém, queridos? Como é que eu abençoo a vida do meu irmão? Levando a palavra de Deus. É impossível nós reduzirmos esse termo abençoar apenas do ponto de vista material. É muito pequeno essa sensação de dizer, olha, eu vou abençoar a tua vida. Senhor, eu estou orando aqui pelo meu irmão ou pela minha irmã fulano de tal, e ele está querendo uma casa. Ou então eu estou orando aqui para que ele fique curado de uma enfermidade X. Nós reduzimos a palavra bênção para coisas materiais. Não está errado, amém, queridos? Ah, pastor, então quer dizer que eu não posso orar pela saúde do meu irmão ou então pela prosperidade? Pode e deve. O problema, queridos, é que hoje nós resumimos a palavra abençoar a cura e libertação e a prosperidade. Mas o principal objetivo da palavra abençoar não é a materialidade da vida, mas levar
o fortalecimento interior na vida da pessoa. Na nossa caminhada de vida, nós nos deparamos com pessoas que sofrem de depressão, amados. Mais do que uma oração de cura e libertação que precisa, essa alma precisa também de uma palavra de amor. Essa pessoa precisa saber que ela é amada, que ela é querida por Deus e por nós. Ela precisa entender que ela não é nenhuma pessoa incapaz, que ela não é nenhuma pessoa mesquinha, que ela não é uma pessoa que não é nada, ela é muita coisa. Ela é tão valorosa que Deus a trouxe a este mundo para fazer a diferença. Precisamos ajudar essas pessoas a arrancarem a escama que está nos olhos dela, para que elas possam enxergar o grande amor de Deus. Na caminhada, elas vão se deparar com quadros terríveis de pessoas, mas elas serão tão fortalecidas que ajudarão outros a crescerem. E esta corrente que nós fazemos, ajudando, incentivando o crescimento espiritual do nosso semelhante, vai se multiplicando numa corrente do bem maravilhosa, amém, queridos? A ponto de que ninguém desista. Nós não podemos desistir jamais. Às vezes, em nome de um ato de heroísmo, nós desistimos da vida, quando nós sabemos que não vamos conseguir salvar a quem queremos. Nós não salvamos ninguém, nós somos apenas instrumentos de Deus. Amados, se nós não recebermos isso, se nós não respeitarmos isso, nós jamais seremos missionários que vão cumprir o que Cristo pediu de nós, fazer discípulos de todas as nações. Abraão, por onde andava, ele era respeitado. Há uma passagem no livro de Gênesis, aonde o sobrinho de Abraão, Ló, se aparta de Abraão. E Abraão pede para ele escolher. Ele escolheu a cidade de Sodoma, a região de Sodoma e Gomorra. Depois de um tempo em que Ló estava lá, houve uma briga. E um grupo de reis se uniram para lutar contra Sodoma e Gomorra e outros reis aliados deles. Sodoma e Gomorra e seus aliados perderam a guerra. E nessa batalha Ló foi levado preso. Abraão sozinho fez o que 4 reis não conseguiram fazer, derrotaram. Ele sozinho derrotou um exército maior do que o dele, mas ele sozinho como? Sem outros aliados humanos, porque Deus era com ele. Enquanto nós não cumprirmos nossa missão, nada e nem ninguém, nem nenhuma enfermidade, nem nenhum ser espiritual, nenhum homem da face da terra tirará a nossa vida ou anulará a nossa caminhada, porque Deus é conosco, amém, queridos? Vou repetir, enquanto nós não cumprirmos nossa missão, nenhum ser espiritual, nem Satanás e seus demônios, e nenhum homem sobre a face da terra, por mais poderoso que ele seja, irá impedir a nossa caminhada, porque Deus é conosco. Você pode aplaudir o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Nem a morte te tirará desta vida, enquanto você não cumprir o que Deus colocou na tua mão. Abraão venceu aqueles homens.
Abraão já era um homem de muita fama por onde ele passava. Foi tão grande a vitória que logo depois deste fato, Melquisedeque, rei de Salém, que mais tarde seria o que nós conhecemos hoje como Jerusalém, ela já existia nos dias de Abraão, chamava-se Salém. E olha, Salém era distante de onde Abraão estava. Mas o rei de Salém era sacerdote do Senhor, e o Senhor falou com aquele sacerdote. E ele foi ao encontro de Abraão. Por onde Abraão passava, os reis lhe abriam as portas. O próprio soberano do Egito, que era a nação mais poderosa dos dias de Abraão sobre a face da terra, lhe rendeu respeito e admiração. Por quê? Porque Abraão, ele propagava o único e verdadeiro Deus por onde ele passava. Ele falava do Senhor, ele falava dos feitos de Deus, ele edificava um altar e orava ao Senhor, ele se apresentava como testemunha viva do que ele estava fazendo em favor daquele que ele não conhecia ainda em intimidade, mas que estava começando a conhecer. Lá em Atos capítulo 13, versículos 47 a 49, há uma passagem em que Paulo e Barnabé estão numa cidade, lá em Antioquia, e eles se encontram com as pessoas daquela cidade para levar o evangelho de Deus. E aí eles dizem isso: porque o Senhor assim nos mandou, eu te pus para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. E os gentios, ouvindo isto alegremente, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província, lá em Antioquia. Paulo e Barnabé estavam pregando a palavra, mas no caminho da nossa missão, no caminho da nossa fé, no caminho da nossa salvação, sempre vão se levantar aqueles que vão colocar em dúvida a nossa missão, vão colocar em dúvida as palavras que nós estamos passando, vão colocar em dúvida o nosso testemunho, as nossas ações. Mas Paulo e Barnabé falaram para as pessoas o seguinte: olha, nós estamos fazendo o que estamos fazendo porque foi Deus, o único e verdadeiro Deus, que nos mandou até vocês. Ele estava falando para uma cidade aonde não existia um único Deus. A cidade adorava vários deuses. Mas ele estava dizendo sobre o único e verdadeiro Deus. E a unção do Senhor era tão grande na vida dele, que as pessoas creram neles. Por isso diz o verso 49 do capítulo 13 de Atos: e a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. Amém, queridos? Terceiro ponto: o missionário é dispenseiro das promessas de Deus. Hebreus capítulo 11, versículo de 8 a 10 diz o seguinte: pela fé, Abraão, sendo chamado,
obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Que palavra maravilhosa. Em outro texto, a palavra diz que nós devemos administrar os dons de Deus como nós o recebemos, porque nós somos dispenseiros da multiforme graça de Deus. O que é ser dispenseiro? Vocês já ouviram a palavra dispensa, não é isso? Não de dispensar, a dispensa, onde nós guardamos. Guardamos a comida, guardamos panela, guardamos as coisas. A Bíblia diz para nós que nós somos esses dispenseiros. O que Deus fala para Abraão diz: vai para a terra que eu ainda vou te mostrar. Ele sai. Quando ele chega na terra, qual era a terra? Canaã, amém, queridos? A terra prometida, Canaã. Ele precisava tomar posse, então ele não fica num único local. Ele andou demarcando toda a região de Canaã. Ele estava na terra prometida como um forasteiro, como se fosse forasteiro. Aí você pode pensar o seguinte: ah, pastor Marcos, mas quando Abraão chegou em Canaã, tinham moradores. Tinham moradores. O rei de Salém ficava na terra de Canaã. O rei de Salém, ele divulgou a palavra na terra de Canaã. Mas as pessoas não receberam. As pessoas não receberam a palavra. E o que a Bíblia fala quando nós não queremos receber a palavra de Deus? Tem uma hora que aquele que não recebe a palavra de Deus é teimoso em receber a palavra de Deus, vai ter um fim, perder aquilo que tem, e quando morrer ainda vai para o inferno. É a palavra que está dizendo. Tem gente que não gosta quando ele diz: ah, fulano morreu e foi para o inferno. Queridos, nós não precisamos ser Deus para saber que aquela pessoa que cortou a cabeça do outro na cadeia e morre no dia seguinte, ele não vai para o céu. Ele não vai para o céu. Eu não preciso esperar o julgamento para ver isso. Essa semana que passou, morreu na prisão uma velhinha, fora do Brasil, eu não me lembro agora o país, que matou várias pessoas e depois esquartejava, cortava a carne delas para fazer doce. Não era salgado, doce. Tinha quase 90 anos, tinha 80 e tantos anos, morreu de Covid e nunca se arrependeu. Nunca morreu sem se arrepender. Olha, a gente tem que ter cuidado com a nossa vida. Porque se você, ou se a pessoa quer continuar vivendo no erro, Deus vai dar uma oportunidade, mas a Bíblia diz que de Deus não se zomba. Vai ter uma hora em que você vai bater no muro da vida, vai morrer. E com todo respeito a quem acredita nisso, pode ter certeza, você
não vai ficar num lugar chamado purgatório. Isso não existe na Bíblia. E você não vai voltar para essa vida para você melhorar de novo. Hebreus 8 diz que ao homem foi dado morrer apenas uma vez. Então vive direito. Morreu, acabou. Jesus, ele chama a nossa atenção, porque ele diz que no nosso meio se levantariam pessoas com fábulas, muitas fábulas, com ideias mirabolantes, que vão encontrar eco, vão encontrar pessoas que aceitam. Mas desse tipo de situação, Abraão já estava fugindo. Abraão, quando encontrou o Senhor, ele sabia que ele não podia mais errar. Do ponto de vista espiritual, do ponto de vista humano, queridos, Abraão foi tão imperfeito quanto nós. Nem todas as decisões de Abraão contaram com a aprovação de Deus. Aquelas decisões pessoais, amém, queridos? Contaram com a aprovação de Deus. Nós temos um momento que Abraão discute com Sara. E Deus aparece a Abraão e diz: Abraão, ouve Sara, tua mulher, ela está certa. Eu penso que Abraão chegou lá: Sara, meu amor, desculpa. Olha, eu estava ali fora, Deus falou comigo, você está certa. Vamos fazer o que você disse. Quando eles estavam discutindo sobre Isaac e Ismael. Mas Deus sabe que nós somos imperfeitos. E a importância de nós termos um encontro com o Senhor é esse. Nossos defeitos são trabalhados para que nós não venhamos a cometê-los novamente. E tem o princípio de que quando nós pecamos, a gente já pede perdão de Deus. E não ficamos dando desculpas. Então, ser dispenseiros de Deus, queridos, é ser dispenseiro das verdades de Deus e falar essas verdades, mesmo com sabedoria. Mas às vezes nós vamos encontrar pessoas que, por mais sábio que sejam as tuas palavras, elas não vão aceitar. Vejam os dois ladrões na cruz. Um se arrependeu e o outro não se arrependeu. O que se arrependeu, morreu. Deus não tirou ele da cruz, ele morreu na cruz. Mas garantiu a ele o quê? A eternidade. Amém, queridos? Eu não preciso ser juiz para dizer que o outro foi para o inferno. Por quê? Porque Jesus fala para o homem que foi salvo dizendo: ainda hoje, ele é singular. Você vai estar comigo no paraíso. Ele não disse vocês. Ele disse para o que falou para ele, que estava arrependido: olha, Senhor, eu estou aqui porque mereço, mas tu não fizeste nada para merecer esse castigo. Lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Em verdade te digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ele não disse vocês estarão comigo. Falou isso. Ser dispenseiros da verdade de Deus, como missionário do Senhor principalmente, é chamar a atenção das pessoas que o pecado mata, que o pecado destrói, que o pecado abala as colunas da salvação.
e do relacionamento. Nós precisamos parar de ter medo, queridos, de falar para as pessoas que existe um inferno. E a coragem de dizer que existe um céu que acolhe todos aqueles que se arrependem. Abraão, como dispenseiro de Deus, passou as verdades do Senhor para Isaque, que passou para Jacó. Não é à toa que esses três formam a tríade patriarcal. São chamados os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, que vai ter o nome mudado para Israel. E a Bíblia diz: porquanto lutaste com Deus, como homem, como príncipe, e venceste. Por fim, missionário é um instrumento de bênção. Hebreus capítulo 11, versículo de 8 a 10. Versículo 8 diz assim: ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Ser um instrumento de bênção é, com certeza, uma das ações mais maravilhosas do ministério missionário que nós temos. Ser um instrumento de bênção, queridos, é levantar o que está caído. Ser um instrumento de bênção é trazer paz de espírito às pessoas aflitas. Ser um instrumento de bênção é compartilhar com o meu semelhante das suas alegrias, mas também das suas tristezas. Nós estamos vivendo um período pandêmico. Estamos vendo no Brasil e no mundo crescer novamente o número de casos. Está todo mundo esperançoso pelas vacinas. Porém, ainda em 2021, mesmo com a vacina, nós precisaremos ainda usar as máscaras por um tempo, usar gel ou lavar as mãos por mais um tempo, até que o nosso organismo possa criar anticorpos suficientes para que nós possamos novamente ter uma vida à semelhança do que tínhamos antes da pandemia. Não podemos apressar as coisas. Porém, muitos perderam entes queridos. Eu ontem conversava com um cliente e ele tem um conhecido que perdeu praticamente toda a família. Morreu, o pai já havia morrido há alguns anos, aí morreu a mãe, morreram 2 dos irmãos e ainda perdeu mais, foi um tio ou uma tia. Só restou aquela pessoa.
Outros conseguiram passar 2020 e entra 2021 e de repente alguém da família perece. As dores são muitas. Mais de 200 mil famílias perderam algum ente querido no Brasil. Não é pouca gente não, querido. São 200 mil pessoas. E nessas 200 mil pessoas tem famílias inteiras que pereceram. Mas restaram outros parentes, ou amigos, ou conhecidos. A dor é forte. Então, como é que eu vou ser um instrumento de bênção na vida dessa pessoa? Primeiro, sendo exemplo para ela, usando máscara, usando gel, lavando as mãos. Segundo, falando de Deus, da esperança da vida eterna. E da certeza de que nós temos que enquanto a trombeta não tocar, a morte física é o nosso fim. Seja pela velhice, seja pela doença, seja pelo acidente, a morte física é o nosso fim. É a certeza que temos. Mas que esse momento não precisa provocar temor se nós formos pessoas que de fato seguem ao Senhor, que de fato servem ao Senhor, que de fato se entregam a Ele. Viver intensamente, sim, mas sempre acreditando a Deus todas as coisas. É incrível como a gente é ingrato com o Senhor. Às vezes a pessoa vem para a igreja, ou foi passear, ou saiu de férias. Aí chega a casa, foi assaltada, o carro foi levado. E Deus, por que tu permitiu isso? Como se Deus fosse ladrão. Ladrão é Satanás. É Satanás que usa as pessoas para roubar, para matar, para destruir. Quando Deus pediu o único filho de Abraão, Abraão não ficou questionando com Deus acerca desse fato. Ele pega Isaac, leva até o monte chamado Horebe, num lugar lá do monte. E ele fala para os empregados que foram com ele: fiquem aqui, porque eu e o menino vamos subir, não demoraremos e logo desceremos. E por este fato, Abraão passa a ser chamado amigo de Deus. Não é à toa que o Senhor diz a Abraão: larga do menino, porquanto agora eu sei o quanto temes a Deus, e não lhe negaste o teu filho, o teu único filho. Eu agora engrandecerei o teu nome sobre a face da terra. Nações virão de ti. Aquele que contar as estrelas do céu e a areia do mar que há na praia, terá contado a descendência de Abraão. Nós, quando aceitamos Jesus, nós somos chamados de descendência de Abraão. Nós somos chamados filhos da fé de Abraão. Nós somos parte da grande constelação de filhos de Abraão. E precisamos ter orgulho da missão que nós temos, da missão que nós fazemos. No mundo cada vez mais conturbado, onde se vê a crescente manifestação do império do eu no lugar do nosso, fator que tem levado ao aumento exponencial do individualismo.
No mundo onde a violência ganha cada vez mais espaço em detrimento do diálogo e da pacificação. No mundo onde os valores que Deus estabeleceu são suplantados por visões equivocadas da ciência, da filosofia, dos estudos clínicos e até mesmo da Bíblia por falsos líderes. A sociedade é confrontada cada vez mais com o dilema do crescimento da frieza espiritual. E isso tem levado ao aumento da depressão e do isolamento pessoal. Por isso, nós somos chamados a realizar missões, para lutar contra todas essas coisas e assim levar a esperança a tantos corações desvalidos e desamparados. Assim como Deus nunca desistiu de nós, não vamos desistir do Senhor e nem de fazer novos discípulos para Cristo. Sejamos verdadeiramente filhos da fé de Abraão. Você pode aplaudir o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia. Meu querido, minha querida, em nome do Senhor Jesus, espero verdadeiramente que você tenha entendido a palavra desta noite. E eu te convido a orar comigo nesta hora. Eu te convido agora a que você que ouviu esta palavra, que está aqui, você que nos acompanha aí, realmente não resista ao chamado do Senhor. Não basta falar de Jesus, tem que fazer aquilo que aqui está escrito, sem fábulas, na simplicidade da palavra. É isso que Deus quer. Não anulemos o sacrifício de Jesus. Não anulemos o sacrifício de Jesus. Ele não está mais morto, ele vive e reina pelos séculos dos séculos.